onde adoramos o Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, em grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio de toda a terra as nações de toda a terra te adoramos, onde adoramos o Senhor. Os reis de Tar e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe sementes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e de todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorá-los, hão de adorá-los, Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorá-los, hão de adorá-los, o Senhor. As nações de toda a terra hão de adorá-los, hão de adorá-los, o Senhor. Ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, esse mistério Deus não conhecer os homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia,
ti e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reuniram todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes o chamou e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorar. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Jesus, luz das nações, que é manifestado a todo o mundo com a luz que ilumina aqueles que andavam nas trevas. Na primeira leitura do profeta Isaías, ele vai apresentar que a luz se acendeu em Jerusalém. É o momento da alegria, é o Deus que está no meio de Jerusalém. E a presença de Deus, pela sua luminosidade, é uma manifestação que traz aos homens e mulheres de boa vontade alegria. E esta alegria não é reservada a uns poucos ou a raça escolhida, mas a todos os povos e a todas as nações. Deus ilumina a todos nós. Diante desta alegria, que ultrapassa além mar as fronteiras, mostrando o poderio de Deus, que é superior ao poderio das nações. Deus se faz luz das nações, e as nações iluminadas por Deus vão caminhar numa direção que os conduz para uma realidade de paz. E nesta luminosidade, Deus suscita também homens e mulheres que o anunciem,
que preguem a sua palavra. Na primeira leitura, São Paulo, como apóstolo dos gentios, ele fala à comunidade dos Efésios, mas ele fala num tom de tristeza, porque depois de ter passado por esta comunidade, ter doutrinado, anunciado a boa nova do reino de Deus, a comunidade passa a ser infiel àquilo que foi ensinado por Paulo, ao ponto de questionar a autoridade de Paulo, dizendo que todo o serviço de Paulo não era fruto da ação divina, mas era fruto meramente da sua vontade humana. E aí Paulo vai escrever a esta comunidade dizendo: se soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Paulo escreve à comunidade dizendo que todo o seu trabalho realizado naquela comunidade foi a ação de Deus em sua vida. Ele foi movido por Deus e conduzido pela graça de Deus. Por isso, a comunidade que estava se fechando a Paulo, estava se fechando ao próprio Deus. Fechar-se aquele que foi enviado em nome de Deus para anunciar a boa nova, é fechar-se também a ação de Deus na vida daquela comunidade. Paulo, como apóstolo, ele quer que todos os pagãos sejam admitidos à mesma herança. Jesus veio para salvar a todos. Por isso, todos nós somos associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Por quê? Por meio do Evangelho. Porque é através da escuta da palavra de Deus que nós vamos conhecer a Deus e conhecer a sua vontade para a nossa vida. E uma vez conhecendo a Deus, eu vou buscar fazer a sua vontade. Por isso, aquela comunidade estava já se distanciando, não só do ensinamento de Paulo, mas do próprio Evangelho que Paulo tinha anunciado. Que nós não tenhamos a mesma sorte da comunidade dos Efésios, mas que nós não rejeitemos nem os enviados de Deus e nem a palavra de Deus que nós escutamos. No Evangelho, Mateus nos apresenta os magos do Oriente, que numa noite, lá no seu trabalho, vigiando um rebanho de ovelhas na escuridão, eles viram diferente no céu, um brilho diferente. E aquele brilho é um brilho revelador, anuncia o nascimento do Messias, do menino Jesus, do rei de Israel, do rei do universo. E eles deixam o seu trabalho, deixam a sua vida e vão trilhar um caminho de busca. Eles vão buscar o menino que nasceu, o menino. E nesta caminhada eles levam consigo os melhores presentes que eles tinham, como diz no final do Evangelho: o ouro, o incenso e a mirra. E neste caminho que eles fazem, na escuridão, eles fazem a experiência também do abandono, quando aquela estrela que torna-se uma estrela guia para conduzir até onde Jesus está, em alguns momentos ela desaparece. Eles fazem a experiência do abandono e do vazio, porém eles não desistem, perseveram no caminho e seguem adiante. E a estrela aparece, desaparece, mas eles firmes em encontrar o menino Jesus, eles não desistem dessa busca. E no caminho eles vão se deparando com diversas situações da vida, com pessoas, com autoridades, com Herodes, que se admiram, não é, com eles, e querem também saber onde nasceu o Messias, que ele quer adorá-lo, segundo ele diz a esses magos do Oriente. Mas esta não é a intenção de Herodes. A intenção de Herodes é uma outra, é dar fim àquele que já nasceu rei. Não é aderir ao projeto trazido por aquele menino, mas sim impedir que aquele projeto de vida, a partir daquela criança recém-nascida, possa tornar-se realidade.
E assim, caríssimos irmãos e irmãs, esta busca dos magos chega até a manjedoura, onde está Jesus, Maria e José. E ali eles se alegram, porque os seus olhos contemplam a salvação, a palavra de Deus que se fez carne e habitou em nosso meio. E eles apresentam àquela família o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, que representa a realeza, aquele menino que já nasceu rei. O incenso é um menino, é humano, mas ele é divino, é a sua divindade. É Deus que se faz carne e habita em nosso meio. E a mirra é uma essência aromática, um óleo aromático que é usado para embalsamar os cadáveres antes do sepultamento. Mas aqui a mirra representa o sofrimento que aquela criança, na sua idade adulta, lá nos 33 anos, ele passará com a morte de cruz. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que esses magos não são pessoas ricas, porém, eles levam o que eles têm de mais valioso para ofertar àquele que é o Rei do Universo. E nós poderíamos nos perguntar: o que é que nós temos para oferecer a Deus? Hoje, se nós fôssemos fazer essa visita ao menino Jesus, o que eu levaria para ele? Com certeza ele não queria um par de sandálias, não queria uma caixa de fraldas, mas sim o nosso coração. Ele queria receber o nosso coração. E nós temos muitas outras coisas para oferecer a este menino Jesus nesta noite. A nossa família, os nossos filhos, as nossas dificuldades, o nosso momento de sofrimento, às vezes de aridez na oração, aquele membro da família que é muito cabeça dura, que dá dificuldade, que tira a nossa paz. São essas pessoas que nós devemos oferecer ao menino Jesus, porque ele tem o poder de transformar todas as coisas, de renovar tudo que está sobre a face da terra. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, olhando os magos do Oriente, que na sua caminhada, experimentando o vazio e a solidão, não desistiram da sua busca, que nós não desistamos de nossa caminhada, nem de Jesus Cristo, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o desânimo e o cansaço em nossa vida, mas nós devemos ter a confiança. Se Deus me chamou para uma missão, Ele é fiel e vai me dar força para chegar até o fim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces. Dai-nos um coração grande como